Bora lá para nossa revisão, tá, pessoal? Oitavo ano, revisão, P1, segundo trimestre. Geografia, globalização e a DIT. O que é globalização? Globalização é a conexão que há entre os territórios, tá? Então é o Luca, aqui no Brasil, jogando FIFA com alguém lá da Itália, no continente europeu, através de um videogame que é o PlayStation, que foi fabricado lá no Japão. Então o Luca do Brasil está conectado com a Itália e conectado com o Japão. Ou você assistindo um dorama lá, o Round Six, que é da Coreia do Sul, uma plataforma de streaming, a Netflix, que é dos Estados Unidos, sem sair do Brasil. Então isso é globalização, é a conexão que há entre os territórios, é o encurtamento das distâncias e a conexão que há entre os territórios. A globalização e a DIT. O que é a DIT? A DIT são três letras que representam três palavras: divisão, internacional e trabalho. É como que o mundo do trabalho está organizado. Ou seja, o Brasil, por exemplo, neste processo de globalização, o Brasil ele acaba abrigando empresas de países desenvolvidos, como a Volkswagen, como a Scania, a Mercedes-Benz, a General Motors, que faz carros da Chevrolet. Então são de países desenvolvidos. Então há uma conexão entre empresas facilitada pelo comércio e pela economia. Então quem estuda isso é a globalização na geografia, tá? Nós estudamos como é que acontece essas transações econômicas, essas relações econômicas. Isso faz parte da globalização, não só na economia, mas na cultura, em vários aspectos, enfim, tá? O Brasil, ele só fornece matéria-prima, ou seja, recursos naturais e mão de obra. Enquanto os países desenvolvidos, eles dominam o capital, que é a economia, e a tecnologia, exportando suas grandes empresas para os países semelhantes ao Brasil. Zonas inóspitas, tá? Zonas inóspitas são áreas onde que habitam poucas pessoas. E por que habitam poucas pessoas em determinadas regiões do planeta Terra? Geralmente está ligado aos recursos naturais, aos fatores naturais, como montanhas. Difícil de construir uma civilização em cima de uma montanha. Ou uma área desértica, semelhante do continente africano, próximo ao deserto do Saara. Saara, ele praticamente cobre cerca de 40% do continente africano. Então, praticamente 40% do continente africano é quase que inabitado, por conta do deserto do Saara. Não precisamos ir longe não. Floresta amazônica também é uma área inóspita, que dificulta a adaptação humana. Próximo, anglo-saxões. Quem são os anglo-saxões? São os países que foram colonizados pela Inglaterra, que falam o inglês. No caso da América, esses países principais são Estados Unidos e Canadá. Então, essa colonização que os ingleses fizeram entre Estados Unidos e Canadá foi diferente da que fizeram no Brasil. Lá nos Estados Unidos e Canadá foi uma colonização de povoamento. Então, os ingleses saíam da Inglaterra, iam para os Estados Unidos, achavam recursos naturais, achavam ouro, por exemplo, e não levava para a Inglaterra. Esse ouro era utilizado para desenvolver o próprio país, ou seja, os Estados Unidos, formaram uma grande nação, diferente dos portugueses aqui no Brasil. Achavam ouro e levavam o ouro daqui para Portugal, para desenvolver Portugal. Isso foi uma colonização de exploração. Então, quem foi explorado hoje é menos desenvolvido. Quem foi povoado hoje é mais desenvolvido. A exemplo, Estados Unidos e Canadá. Pirâmide etária. A pirâmide etária é esse gráfico que está aqui do ladinho, tá? Então, nós aprendemos sobre a pirâmide etária. Se não me engano, é do capítulo 2 do seu livro. É um gráfico que mostra a população, como que ela está distribuída por faixa etária, ou seja, por idade. Essa parte em vermelho representa a base, representam as crianças, adolescentes, os jovens. O corpo representa os adultos, essa parte em azul. E o topo, essa parte em amarelo, representa os idosos. E quais conclusões que eu consigo tirar? Um exemplo, quando a base é muito larga, quer dizer que tem muitos filhos neste determinado país. Quer dizer que geralmente a mulher ela não está inserida no mercado de trabalho, porque as mulheres que elas estão inseridas no mercado de trabalho, as mulheres que elas estão ali estudando ativamente, elas tendem a ter menos filhos. Lembrando que toda regra tem uma exceção, mas geralmente é assim. Então, territórios mais pobres, a pirâmide etária na base é mais larga.
E o topo também reflete bastante, porque quando o topo ele é largo, quer dizer que os idosos estão vivendo mais. Um exemplo, o Brasil vive 10 anos a menos do que no Japão, porque nosso topo ele é mais curto, porque nossos hospitais são piores, nossos medicamentos são piores, os nossos médicos são piores, a nossa tecnologia, infelizmente, é pior, vai fazendo com que o nosso topo seja mais curto. E detalhe, tá? O mundo todo está vivendo por um encurtamento da base, ou seja, o mundo todo a tendência é de ter menos filhos. E isso futuramente em alguns países já é uma realidade bem ruim. Um exemplo do Japão de novo. No Japão faltam trabalhadores, faltam um mercado consumidor. E isso faz com que a economia japonesa esteja em queda. O Japão, que antes era a terceira economia mais rica do mundo, só vem perdendo posições ano após ano, porque sua base está curta, poucos filhos, poucos trabalhadores, pouco mercado consumidor. E um outro fator também, no caso do topo, que representam os idosos, é com relação à aposentadoria. Porque não só no Brasil, mas boa parte dos países do mundo, vocês vão pagar a minha aposentadoria com o seu trabalho, com seus impostos, e eu, com meu trabalho, com meus impostos, pago a aposentadoria do seu vovô e da sua vovó. E se está nascendo menos filhos, a aposentadoria fica toda desregulada. Uma solução é aumentar o nível a idade de contribuição. Hoje é mais ou menos 65 anos para poder aposentar. Futuramente, quando chegar a sua vez, vai estar lá por 72, 75 anos para poder se aposentar. Então, já que os idosos estão trabalhando mais, quer dizer, estão vivendo mais, vai ter que trabalhar mais. Trabalhando mais, tem mais coleta de impostos, coletando mais impostos, consegue aí ajustar a questão da aposentadoria, do salário dos aposentados. E por último, para a gente poder finalizar, capitalismo e socialismo. O capitalismo e socialismo surgiu durante a Guerra Fria, onde que a Rússia, mais 14 países, compunham a União Soviética, aplicavam um modelo socialista de produção. Você fez uma prova inteirinha sobre socialismo. Então, o que é o socialismo? Igualdade, tá? Salários mais justos para todo mundo. A pessoa que trabalha ali, tipo, num supermercado, ganhando algo semelhante a uma pessoa que ela tem uma formação em uma faculdade. Então, isso é um modelo socialista. As pessoas dentro de uma empresa ganhando de uma forma semelhante, os lucros sendo repartidos, tá? As empresas, não tem empresa que ganha mais, empresa que ganha menos, as empresas ganham de forma semelhante, ou seja, planificado, todos ganhando de uma forma semelhante. Isso é o socialismo. Já o capitalismo é o inverso. Seria a exploração do trabalhador dos recursos naturais, dividindo a população entre classe alta, classe média e classe baixa, de acordo com aquilo que ela acaba lucrando com o seu trabalho. Finalizamos por aqui a nossa revisão. Não esquece de fazer o resumo ser entregue no dia da prova. Um abraço e até mais.